Olá, como é que vocês estão? Tudo bem, meus amores? Como é que vocês dormiram esta noite? Tão maravilhosa. Dormiram bem? Hoje eu vou conversar com um de vocês aqui que eu quero saber como é que vocês dormiram. Olá, como é que vocês estão? Alexandre já entrou, já está aí com a gente. Vou te falar, esse homem, ele não dorme, viu? Porque quando eu entro, ele já vem pá, lá no início. Como é que vocês estão? Tudo bem, gente? Como é que tá tudo bem por aí? Hoje a gente podia chamar alguém. Queria dar parabéns pra vocês, né? Domingão. E vocês aí firme e forte. Aliás, é sobre força que eu vim falar hoje aqui, viu? Sobre ser forte. Ser corajoso. Inclusive, eu separei esse louvor aqui pra gente de ser forte, corajoso. A gente tá num momento onde existem muitas pessoas que estão, obviamente, desacreditadas de si mesma, desacreditada do sistema, desacreditada da saúde, desacreditada de toda essa questão, né, que tá vindo. Existe uma terceira onda de Covid que tá vindo da Índia, enfim, tudo isso deixa a gente mais desacreditado. Mas você sabia que é exatamente essa a matéria-prima que a gente precisa para mudar completamente a nossa história? A matéria-prima do desacreditar. Porque se você parar para pensar, ninguém pode andar sobre as águas sem fé, né? Como a gente já disse várias vezes aqui. E às vezes a gente pede chuva, mas a gente não quer se molhar. E a gente tem uma matéria-prima na mão sensacional. É através da dor que a gente aprende a se ressignificar todas as coisas. Eu vou colocar aqui. Muito obrigada. A blusa de borboleta, exatamente. Estou com uma blusinha de borboleta hoje. Cadê Marcela? Não sei. Boa pergunta. Já mandei mensagem para ela, que ela só deveria estar aqui. Vou te contar uma coisa, viu, minha gente? Tá fácil não. Vou puxar as orelhas dela. Vou mandar uma mensagem pra ela enquanto a gente coloca um louvor. Quero falar sobre ele. Acho que ela tá vindo, ó. Tô ouvindo os passos dela. Olha lá a porta fazendo barulho. É isso mesmo, é ela mesma. Tá entrando. Pode entrar de uma vez. Não, pode entrar. Ela tá aí, ó. Chegou bem na hora do louvor. Vamos lá. Eu amo essa música. Você sabe, deixa eu contar essa história um pouquinho desse louvor que eu vou usar aqui pra vocês. Quando eu tava ali na minha guerra, eu vou fechar um pouquinho os comentários pra não travar e eu vou abrir de novo porque eu quero conversar com vocês, tá? Quando eu tava ali na minha guerra espiritual, né? Ai, que delícia, ela ainda vem com cafés. Quando eu tava ali na minha guerra espiritual, da minha quase morte, do meu testemunho que tá ali à disposição para quem quiser ver. Cara, essa música me salvou porque eu escutava a letra dela e eu sabia que era aquilo que eu precisava e eu me conectava muito com uma força que eu não sabia que eu tinha. E hoje é sobre isso que eu vou falar. A força que você não sabe que você tem e você só descobre que você tem em campo, na angústia. Um jogador só sabe jogar em campo. Se você tem medo de água, você só vai curar esse medo na piscina. Se você tem medo de voar, né, de paraquedas, né, da altura, você só vai curar esse medo se jogando. Não existe outra maneira que não seja essa. E é exatamente sobre isso que eu vou falar. Sobre você encarar os seus medos e, obviamente, trazer técnicas para isso. A Dona Camargo, vocês devem ter ouvido a gente, tipo, nas discussões aqui, que apareceu alguma mensagem, não sei o que é. Ela falou que apareceu pela segunda vez. E aí ela entrou em desespero e ela simplesmente fechou. Eu falei, o que tava escrito? Ela, não sei, eu só fechei. Eu falei, mas como, gente? Ai, não, eu fiquei com medo. Olha que interessante. Eu falei, mas como? Você tinha que ter lido, né? Estado de presença, que a gente fala bastante. O que raptou ela, né? O que impediu ela de ler a mensagem? Ficou com o quê? Preocupada com os Não foi isso que você falou, não manipule. Fiquei com medo deles saírem. Medo, é isso aí. De vocês saírem, porque pra vocês fica a tela preta. Não importa, ela ficou com medo, é isso aí que eu quero tocar nessa tecla. O medo é exatamente isso.
Quando a mensagem entrou, se você vive o estado de presença, você vai sempre estar prestando atenção em tudo que está acontecendo e vai analisar da maneira mais rápida possível, lógico, diante do que você precisa, mas nunca vai deixar o seu emocional te resgatar. Quando você deixa o seu emocional falar por você, você cega, né? E aí eu vou usar esse exemplo da Má. Não sei o que era essa mensagem. Ela falou que é a segunda mensagem que aparece. Eu presto muita atenção nos sinais. Principalmente porque pode ser uma coisa importante, enfim. Eu presto. De celular. Então. Mas eu presto atenção muito nos sinais. E aí o que acontece? Quando você age por impulso e por conta do medo, você não sabe nada do que está acontecendo. Você perde todas as oportunidades do que acontecem com você e, inclusive, solucionar o problema na grande maioria das vezes, porque o medo ele tem esse papel, né? No curso que a gente vai fazer no dia 24, 25 e 26, a gente vai explicar como funciona isso no cérebro. Porque, de fato, isso é químico, né? Não é opcional. Quando a gente tem medo, a gente ativa uma parte do cérebro que ela age rapidamente pelo impulso do medo. E o medo é uma alavanca. E a gente precisa aprender a lidar com essa alavanca ao nosso favor. Porque se a gente passa a deixar o medo nos dominar, cada vez mais a gente deixa de fazer aquilo que a gente gostaria de fazer racionalmente e passa a ser dominado somente pelos nossos impulsos. Eu dei o exemplo da Má porque eu queria trabalhar dentro do resgate ao vivo aqui, né? Do que ela fez. Isso é uma coisa boba, mas poderia ser qualquer coisa, né? A gente tem medo em várias outras áreas. Você tem medo de investir o seu dinheiro em algum lugar. Você tem medo de amanhã não ter dinheiro. Você tem medo de morrer cedo. Você tem medo de... A gente leu bastante coisa sobre a morte, né? De envelhecer. A gente tem medo de tudo, mas a verdade é que a única certeza que a gente tem nessa vida é a morte, inclusive, né? A gente já nasce tendo essa certeza da morte. Vou botar uma musiquinha aqui. E é interessante, né? Porque, claro, a gente fica com medo da morte porque a gente não sabe o que tem depois da morte, né? Sim. E quase sempre o medo ele vem porque a gente não sabe o que pode vir a acontecer depois. Então, eu tenho medo de faltar dinheiro e depois eu não conseguir pagar minhas contas, e não conseguir isso, e não conseguir aquilo. Você não sabe o que vai acontecer, né? Mas em relação à morte em específico, é muito louco, né? Porque é a única certeza que a gente tem e é o maior pavor da humanidade, é a morte. Mas é a única certeza que a gente tem. Muito doido você pensar nisso, né? Tipo... E o medo, ele é muito interessante porque ele não faz o menor sentido se você parar pra pensar. E é através do medo que gera as crises de ansiedade, tá? Por que o medo não faz o menor sentido? Porque o medo é uma projeção possível de algo que não aconteceu. É exatamente por conta do medo que você tem crises de ansiedade, você sabia? A ansiedade, ela não vem de outro lugar a não ser do medo. Ninguém que tem ansiedade é seguro. Todas as pessoas que sofrem de ansiedade são inseguras. Para deixar mais claro para vocês, eu sei que eu já falei isso, mas eu vou ficar repetindo bastante. Eu acho que pra gente ter, ontem eu falei, né? Pra gente ter notoriedade em algum assunto, a gente não tem só que estudar sobre o assunto, a gente tem que viver esse assunto. Dificilmente eu vou saber falar sobre a dor de algo que eu não vivi, algo que eu não experienciei, né? E eu achava que essa coisa da crise de ansiedade era coisa da cabeça da pessoa e que, assim, era cabeça fraca, que era super controlável. Até o dia que meu pai morreu e o bororô mudou, né? Porque, graças a Deus, e é sobre isso que eu vou falar, Deus me permitiu ter uma experiência sensacional de crise do pânico, a qual eu tinha certeza absoluta que eu ia morrer. E é sobre isso que eu vou falar hoje, sobre o quanto grato a gente deve ser às experiências que Deus nos proporciona. Separei uma frase aqui. Pior que ela seja, sem romantização, a gente tem essa noção toda, porque não é agradável, mas o quanto tudo isso, se você olhar pela perspectiva de que sempre tem uma mensagem por trás disso, fica muito mais fácil, fica muito mais leve para você lidar com essa situação. Exatamente. Olha só, fui escrevendo alguns pontos aqui para vocês. Toda estação em que a crise se instala, Deus já preparou o milagre.
Então, se tem uma crise dentro de você, é porque o seu milagre, ele tá preparado. Você só precisa se entregar a esta crise sem medo, vivenciar cada detalhe da dor desta crise. Se você olhar para o seu passado, por exemplo, você vai ficar ali, presa naquilo ali, vai ficar sofrendo as oportunidades que você deixou passar, como eu sempre falo. Se você ficar presa à projeção do seu futuro, e normalmente é pelo medo, será que eu vou ter, será que eu vou fazer, você vai ter crise de ansiedade, porque esse medo, que inicialmente é só um medo, você inclusive está projetando que ele aconteça. E quanto mais você pensa, mais ele vai acontecendo e você não vai aproveitando. Qual é a matéria-prima da força? Você sabe? É a fraqueza. Qual é a matéria-prima do estado de presença? É a crise de ansiedade. E aí só vai acontecer esse milagre na sua vida porque você é fraco. Então, se você tá aí na sua casa, você pensando, putz, Maíra, mas eu sou fraca. Que bom. Isso só vai poder acontecer com a sua fraqueza. Se você fosse forte e corajoso, como diz a música, não ia acontecer. O forte e corajoso, ele vem depois do ser fraco. Maíra, mas eu sou muito fraca. Que bom, você está sendo preparada para ser forte, porque a matéria-prima do fraco é a força. Então estão te preparando para ser forte. Eu era uma pessoa muito fraca, eu nasci uma pessoa fraca. Eu nasci e com 30 dias eu tive meningite, que é uma doença horrível, né? Que deixa sequelas eternas. E aí eu fiquei internada 30 dias, depois dos 30 dias que eu nasci. E aí o médico falou, já era, ela vai morrer, não vai ter jeito, ele é muito pequenininho e tal. E aí a minha mãe me chamou lá, um padre na época, né, pra me mandar embora bem, e eu revivi. Meu pai tinha um amigo que era padrinho, engraçado que meu pai não acreditava, é estranho isso, não? Olha que louco. Meu pai era ateu, mas aí como ele viu que eu ia morrer, ele falou, bom, na dúvida, vou chamar meu amigo aqui, e aí eu vivi. Eu nunca conheci esse padre, vou atrás dele, inclusive. Bom, e aí por que eu tô falando isso? Eu nasci fraca fisicamente, tá? E aí minha mãe fala que eu era muito fraquinha. Eu vou separar umas fotos. Manda cair isso aí pra mim, fazer um favor que eu vou esquecer. Um álbum de quando eu era magrinha, muito feia. Pra minha mãe separar também. Cara, eu não tinha cabelo, eu era tipo assim, magricelinha, parecia um filhote de passarinho. Não tem aqueles filhotes de passarinho assim, que fica com a cabecinha assim, fraquinha. Era eu. E aí eu olhava aquelas fotos e falava, gente, essa criança nem vai sobreviver, né? E isso que eu tomava muito antibiótico, e obviamente que isso acarretou em outros problemas na minha vida. Eu tive bronquite muito cedo, bronquite séria, respiratória. E aí eu começava a ter crises de bronquite, ia parar no hospital internada, meu pai já não sabia mais o que fazer. O médico falou, olha, ela tem a saúde debilitada, vai morrer mesmo. E aí meu pai começou a estudar sobre a bronquite e São Paulo piorava, eu morava em São Paulo. Foi por isso que meu pai foi morar em Cuiabá, calcula, tá? Lá de São Paulo, como ele foi achar Cuiabá, calcula, é isso. Ele foi pro lugar seco, né? Um lugar menos seco. umidade, menos frio. Para que eu pudesse me curar. Ele não achava que eu ia me curar, não, mas ele achava que eu ia viver melhor. Eu quase morri, então é isso, ó. Deus deu a matéria-prima pra ele, o quê? A dor. Se movimenta, sai daí. Meu pai teve muito sucesso profissional em Cuiabá, que ele possivelmente não teria em São Paulo. Enfim, hoje ele tem rua no nome dele, ele é em Cuiabá, instituto, ele é falecido. Mas ele era um advogado sensacional. Ele foi advogado da Varig, do McDonald's, imagina que horror, né? Meu pai é advogado do McDonald's e hoje eu tenho ranço do McDonald's. Mas tudo bem. Ele foi muito bem sucedido da área dele por conta dessa dor, né? Dessa transformação que aconteceu, e ele foi pra lá. Depois, aos 7 anos de idade, eu tive hepatite. E eu me lembro assim, eu indo de um lugar para o outro, de avião e tirando litros de sangue, era uma coisa horrível. Muito resumindo, porque senão eu vou ficar aqui para sempre. Eu tive muitos problemas de saúde e isso foi me deixando não só fraqueza física, mas fraqueza emocional, porque eu me sentia nada, né? Eu era fraca. A minha avó falava sobre a minha fraqueza, minha mãe falava sobre a minha fraqueza. Eu não me sentia
forte em nada, eu falava muito pouco, porque eu fui ficando tímida, eu parava muito pouco em escola, eu ficava mudando de um lugar para outro. Então, isso foi me deixando debilitada, cada vez mais introvertida, não conhecia sobre os meus sentimentos, falava muito pouco. Vocês me imaginam tímida? Pois é, essa era eu. Meu pai era muito machista, né? Ele era muito preconceituoso, então eu não podia várias coisas. Não podia batom, meu sonho era usar batom, olha que louco. Roupa colorida, essas coisas assim. Ele era muito... Ele falava, pra vocês terem ideia do quanto ele era preconceituoso, ele não me deixava assistir a Globo, a gente só assistia Cultura, Rá-Tim-Bum e uns outros desenhos lá que ele colocava. E aí eu descobri a Xuxa quando eu fui pra Cuiabá, porque não existia canal Cultura em Mato Grosso, pra vocês verem como faz tempo. E aí ele não queria que eu assistisse a Xuxa, então ele falava pra mim, minha filha, no final do programa, ela toma o brinquedo das crianças. Desse nível era o preconceito dele. E aí eu falava, ai, tadinha das crianças, né? Tipo, ele falava que era tudo uma armação e tal, enfim. E aí eu fui me formando em cima desses medos, desses preconceitos, dessa fraqueza física, desse desacreditar, dessa falta de diálogo. E aí a vida foi me batendo mais e eu não fui entendendo nada, óbvio, eu fui sentindo medo. E aí ao longo da minha vida, porque senão isso aqui vai ficar grande, já deu meia hora aqui, eu quero ainda falar com vocês, que aconteceu tudo que eu falei pra vocês, né? Eu sofri relacionamentos abusivos, porque eu não sabia falar, e possivelmente Deus queria me ensinar a falar. E aí eu fui aprendendo, você quer falar? Então vai chegar uma hora que você vai sentir tanta necessidade de gritar que eu vou te ensinar a falar. E aí eu fui guardando. Relacionamento abusivo é isso, né? Você não saber se expressar, obviamente que o outro tem a responsabilidade, tá? Eu não tô jogando a responsabilidade sobre quem sofreu abuso, nem em mim, nem em quem sofreu. Mas a verdade é que é isso, é um fato. A gente vai ter que aprender a se expressar, a falar. As pessoas que sofrem abuso são pessoas que foram caladas a vida inteira. E esse abuso, ele vem do calar de pai e mãe mesmo, né? Pela cultura, e não é a culpa do seu pai e da sua mãe, é a criação mesmo. Seu pai e sua mãe foram criados pelos pais deles, que também repreendiam, que também não podiam. Os abusos, eles acontecem muito em família, e as pessoas, as crianças, no meu caso não foi em família, não foram meus familiares, tá? Mas foi aos 4 anos de idade o meu primeiro, depois teve vários. Não vai ser hoje que eu vou contar sobre eles, eu vou contar sobre eles no dia 24, né? No curso ao vivo, pela primeira vez, inclusive, resolvi falar sobre ele. Mas enfim, eles começaram a acontecer exatamente porque eu não sabia falar, e é assim que acontece, a pessoa não tem voz, ela se cala, e aí quanto mais acontece, mais ela não sabe o que fazer com aquela informação. E tudo isso, acredite se quiser, é uma grande preparação para o desfalar. A única cura de quem sofre abuso é através do não silenciar. A psicologia nada mais é do que isso. A psicologia é quando você fala, cura pela fala. Você vai na frente do psicólogo, você fala, e você se cura. Enquanto você não aprender a se conhecer, enquanto você não aprender a mágica que existe dentro de você, o poder que Deus colocou dentro de você através da fala, através da sua força, você não se cura. Ontem, na verdade a gente eu, Marcela, tal, né? A gente tá numa pegada, assim, de trabalho, de cursos muito forte. E sim, em muitos momentos a gente fala, meu Deus, como a gente vai conseguir? A gente abraçou mais o mundo do que podia. E a gente tá aqui 21 dias com vocês, de graça, quando a gente tem que entregar um monte de coisa paga. E estamos aqui porque a gente faz pelo propósito, a gente faz pelo amor, então a gente acaba se enforcando. E a gente sempre fala, cara, mas a gente precisa estar passando por isso. E aí, enfim, essa semana aconteceu um monte de coisa. A mãe da babá da Sofia de final de semana faleceu, e aí não veio. O Arthur tá gravando Dança dos Famosos do Faustão, não vai poder vir também.
minha mãe tá trabalhando com sei lá o que lá, não ia poder vir. Eu sei que tudo foi saindo. E eu tinha que gravar 30 aulas. Não é um, pai, não é dois, são 30 aulas. E a Sofia, ela é muito apegada comigo, ela só fica comigo quando eu tô, é um negócio enlouquecedor. Mas quando a Titi tá, ela ama a Titi, ela é apaixonada e ela me esquece. Mas ela não está nesse momento. Milagrosamente, ontem ela não quis a Titi, era só eu. E eu tô com um problema grave nas costas. Olha aqui, ó, tô vendo? Dá pra ver? Dá, né? Eu tô ficando de pé de novo, porque eu tô dormindo pouco novamente, meu problema volta. Enfim, eu poderia ficar aqui contando várias pitangas pra vocês, né? Várias tristezas, mas não é esse o objetivo, e sim o objetivo da chave. Ontem, cara, foi um dia... eu não posso detalhar tudo, mas a hora que eu acordei, tinha mais 2 crianças aqui em casa, né? E essas 2 crianças são filhas do pai do meu filho. E que eu não via há anos. E que, enfim, o dia de ontem ele poderia ter sido tipo assim: caraca, o que eu vou fazer com 3 crianças aqui em casa? Eu tenho que fazer o curso. Só pra constar. Chovendo, eu tenho que fazer o curso. E Sofia tá impossível. Sofia só quer colo. E a gente sozinha e mais 2 crianças. E aí eu peguei e falei: vamos prestar atenção em cada segundo dessa experiência. Para que eu possa olhar com o olhar da mãe, que tá em casa com 3 crianças, que tem que fazer o almoço, que tem que se virar nos 30. E eu comecei a prestar atenção naquela oportunidade que eu estava tendo de vivenciar aquele momento. E aí comecei, eu não vou detalhar isso pra vocês, mas eu comecei a desfrutar da oportunidade, da dor e da dificuldade. Nossa, vamos prestar atenção. E cara, o dia foi mágico. O dia foi lindo, eu nem gravei muitos stories, até gravei uns, mas não subi ainda, porque eu tava vivendo aquele momento, né? E aí eu olhei meu filho de 21 anos com o pai, as 2 filhas do pai comigo e toda a família junta. Aí depois chegou o Arthur, que é o pai da minha filha. Eu falei, cara, olha que bênção, que dia maravilhoso que Deus me proporcionou através de tantas coisas que aconteceram na minha vida. Agora parece que eu tô fechando todos os meus ciclos, eu estou resolvendo todas as minhas histórias, deixando ir o que tem que ir, trazendo o que tem que trazer, perdoando infinitamente. Enfim, é sobre isso que eu vou falar, o que representa tudo isso. Eu quero abrir aqui os comentários porque eu quero responder algumas perguntas de vocês e quero também chamar alguém aqui para conversar hoje, para entender a sua dor, a sua dificuldade. Qual louvor de hoje? Seja forte e corajoso. Mas o seja forte e corajoso é porque você é fraca. Se você é fraca, é porque você já tem a matéria-prima para ser forte e corajoso. Deixa eu ver aqui, o que você colocou aqui? Em tratamento de câncer de mama, sentindo dores, náuseas, mais firme no propósito da cura, da mudança, me tornando forte e corajosa. É exatamente isso, Camila. Acho que a Camila não é o nome dela. É bem legal isso que você trouxe, porque a gente tem, né? A sociedade tem aquele estereótipo da pessoa fraca, né? E a pessoa acaba se sentindo realmente impotente, incapaz de fazer alguma coisa. Se você olhar a fraqueza por essa perspectiva de que é o oposto, né? Que o seu... Como que você falou? A palavra? Da sua fraqueza? Isso. Qual foi a palavra que você usou? Se você é fraca, isso vai acontecer. Um milagre vai acontecer. Tem um milagre pra você lá na frente, né? O combustível, foi essa palavra que você usou. Um combustível pra você se tornar mais forte e corajoso. Porque tem alguma coisa lá na frente muito bacana pra você. Então, acho que mudar tudo é uma questão de perspectiva, gente. Tudo é uma questão de perspectiva. A gente poderia ter olhado pro dia de ontem e falado, cara, que merda. A gente podia ter ficado falando que merda o dia inteiro e o dia teria sido o quê? Uma merda. Mas a gente preferiu falar, beleza, isso já está acontecendo, vai ser um desafio, mas estamos aqui, estamos presentes e vamos ver quais são as mensagens que esse dia tem pra gente. A gente viveu um dia totalmente em estado de presença e realmente foi um dia que foi um grande presente.
Foi muito legal, foi muito leve, foi muito divertido e cheio de lições. Estamos cheios de coisa para fazer, mas não tem problema. Foi um dia que adicionou muita coisa nas nossas vidas. Exatamente. Eu vou responder duas coisas que eu vi aqui muito importantes sobre a rejeição, que também tem a ver com abuso, e duas, eu não vou aprofundar nessas duas que eu vou falar agora, mas eu vou responder porque eu senti que é importante. Uma pessoa falando sobre fibromialgia e uma pessoa falando sobre câncer. Gente, eu não vou aprofundar nisso porque essa live não é pra isso e eu demoraria no mínimo 2 horas pra realmente explicar pra você o que eu vou falar. Todas as doenças que a gente está colhendo hoje, a fibromialgia é uma doença que é autoimune, né? Assim como psoríase, assim como qual é aquela outra que baixa os glóbulos? Lúpus, enfim, câncer. Todas essas doenças, o combustível para ela se alimentar e para ela ficar ali é a má alimentação, é o açúcar, tá? O açúcar é extremamente inflamatório. O câncer, precisamente, ele se alimenta, a célula do câncer, ela se alimenta do açúcar. Existem várias pesquisas, eu não vou aprofundar nisso. Mas eu vou falar uma coisa para vocês pensarem, que talvez seja uma chave muito importante para o que vocês precisam. Deus é perfeito. Deus fez frutas, verduras, legumes e animais. Tudo que a gente precisa para nutrir o nosso corpo, para nos manter vivos, está na natureza. Para eu carregar esse celular, eu preciso de um carregador. Sem o carregador, eu não carrego. Se eu comprar um carregador falso, eu vou carregar o celular, mas eu vou viciar minha bateria, eu vou estragar ele, eu vou diminuir o tempo dele de vida. O produto alimentício, que é o alimento falso criado pelo homem e não pelo criador, porque o criador desse celular é o dono da Apple. Quem sabe fazer o carregador desse celular é o criador da Apple. E o criador da Apple que sabe o que funciona e o que não funciona. Quando a gente cria um carregador no Xing Ling, vai estragar, porque não é o criador, é alguém tentando imitar o criador. Então, quando tem um homem tentando imitar o criador e criando produto alimentício, açúcar, farinha, e aí eu nem sabia que essa dúvida existia, mas outro dia me perguntaram e eu fiquei chocada, porque o que é óbvio para um não é para outro. Quando eu falei, farinha, eu falei, mas a farinha não vem do trigo, não é natural? Sim, mas existe um processo. Tudo que é processado não é natural. A partir do momento que entra numa máquina, retira isso, retira aquilo, faz aquilo, já não é natural, não foi Deus que fez dessa maneira. Tudo que não é de processo natural vindo da natureza já não é mais a matéria-prima de Deus. É o homem pegando aquilo ali e transformando numa outra coisa. O que eu quero dizer com isso? Quando você consome esses alimentos que são produtos alimentícios, o seu corpo, ele não reconhece o que é. Por exemplo, Deus é perfeito. Cenoura é pra cá, berinjela é pra lá, não sei o que lá é pra lá. Isso é pra melhorar a sua visão, isso é pra melhorar o seu pâncreas, isso é pra não sei o que. Aí vem uma coxinha, vem um macarrão, vem um chocolate. O que eu faço com isso? É uma célula modificada, eu boto pra lá, aí vai começando, né? O que eu faço com essa informação? E as nossas células começam a ser mudadas, né? Ali, serem multadas. E aí vem as doenças, aí vem o câncer, aí vem as doenças, os problemas de imunidade. E aí quando a gente tá muito doente, a gente pede ajuda para Deus nos salvar. E eu imagino que Deus fique lá de cima falando, filho, eu fiz frutas, verduras, legumes e animais. E você tá comendo comida do homem e tá me pedindo ajuda. Mas tudo bem, eu sou infinitamente bom e eu vou te ajudar. E ele ajuda. Só que você sara e volta a comer o quê? Coxinha, batata frita. Você faz o que você quiser da sua vida. Óbvio, a vida é sua. Você acredita no que você quiser. Mas a indústria farmacêutica e a indústria alimentícia tá cada vez mais rica. Porque a indústria alimentícia cria produtos alimentícios que deixam a gente doente. A gente fica doente, a gente vai para a indústria farmacêutica. O câncer é uma grande máquina de fazer dinheiro e eles não vão nunca achar a cura do câncer porque não é interessante. Muitas pessoas tentam falar isso e são caladas. Existem pessoas que estão sempre à frente do tempo, trazendo coisas que estão à frente do tempo e elas estão sempre muito apedrejadas. Quando se falou que a Terra era redonda, porque a Terra era plana, né? Essa pessoa foi super apedrejada, queriam queimá-la viva.
Quando veio o inventor da lâmpada, do avião, ele também era tido como louco. Então, pense um pouquinho, pense, tira suas próprias conclusões. É bíblico que a gula é pecado, e é pecado porque destrói a sua casa, destrói o seu corpo. Enfim, não vou entrar nesse mérito aqui, mas achei que eu deveria falar. E agora, eu escolhi alguém aí interessante pra gente? Eu acho super bacana. O quê? Nada. Escolhi alguém. Mas você viu alguém aí que é tava lendo alguém? aqui. Então, enquanto ela acha alguém aí, eu vou falar um pouco sobre a rejeição, tá? Todas as pessoas que têm a necessidade de ser aprovado, de ser aplaudido, que tem medo dessa rejeição, ou que é tímido demais e se esconde demais, ou que é pra fora demais, sofreram rejeição. Os dois opostos, quando a pessoa fica muito na dela e quando ela sai muito pra fora, usa umas roupas muito coloridas, umas coisas muito espalhafatosas, é a maneira dela se defender do mundo, das rejeições que ela sofreu inicialmente. E essa rejeição, ela vem de pai e mãe. E ela não vem de propósito. Você sabe que a partir do momento que a sua mãe engravida, só o fato dela desejar uma menina e vir um menino, ou dela desejar um menino e vir uma menina, você já sentiu rejeição. Porque a partir do momento que você está dentro do ventre da sua mãe, você já sente, você já é uma força, você já é uma vida, você já tem uma energia. E aí ela começa a passar aquele sentimento pra você. Então toda vez que tá difícil, e quem é mãe sabe muito disso, que a gente tá assim cheio de coisas, que o nenenzinho é pequeno, a gente fala, caraca, pra que eu fui me meter nisso? Meu Deus do céu, eu tô cansada. O bebê sente uma rejeição. Toda vez que você tá na escolinha, que você tá estudando, e você vai mostrar o desenho pra sua mãe, e a sua mãe fala, ah, legal. Você já sentiu uma rejeição. Quando ela pega o desenho e deixa de lado, você já sentiu uma rejeição. Até os 7 anos de idade, a gente precisa de aplauso. A gente não sabe quem é até os 7 anos de idade. Por isso, que dentro da psicoterapia, da psicologia, a gente entende mais isso. Por isso que os bebês têm a necessidade da mãe identificar o que ele tá sentindo e o que ele tá pensando. Por exemplo, nossa, a Sofia tá com frio? Ah, a Sofia tá com frio quando ela é pequenininha. Sofia tá com fome. Nossa, a Sofia tá com fome. Que delícia. Sofia, você tá triste? Não chora. Por que a gente fica repetindo o que a criança tá sentindo? Porque ela não sabe. Ela tá aprendendo quem é ela. Ela não sabe o que fazer com a mão, não sabe o que fazer com a boca, ela não sabe o que fazer com o olho. Você está ensinando quem é ela. E se você não aplaude, se você não ensina, nossa, a Sofia é linda, nossa, a Sofia é forte, parabéns, que lindo. Você não vai se sentir forte. Você não vai se sentir linda. Então, se você vem, se você traz da sua vida, se você traz da sua escola algo para ser aplaudido e a sua mãe não aplaude, você não vai se sentir foda. Você vai ter insegurança sobre você. Quando o seu pai não te abraça, sua mãe não te abraça, ela não diz o quanto ela a ama, o quanto você é importante na vida dela, você não vai se sentir importante na vida de ninguém mais. Daqui a pouco ela arranca o celular da minha cara pensando dela. Não tô nem vendo. Eu sei. Caçando a pessoa, não achei. Então, é normal que você vai ficar pegando e procurando essa aprovação das outras pessoas. Aprovações de qualquer pessoa. Você vai buscar preencher o buraco que, sem saber, a sua mãe e o seu pai deixaram em você, simplesmente porque você tirava nota ok na prova e eles não eram capazes de te dar parabéns. Você vai ficar buscando parabéns na rua, eternamente. Quando você tirava nota alta e os seus pais falavam que você não fez mais do que a sua obrigação, você não ganhou aplauso. Você não ganhou, nossa filho, parabéns, você se dedicou, eu sei o quanto é difícil, parabéns. Você vai ficar procurando esses parabéns na rua. E aí você vai ficar com medo da rejeição, porque você foi rejeitado em casa, você não teve dos seus portos seguros, que são seus pais, o que você mais precisa, que é o aplauso para formar a sua identidade. O que acontece com traição? E aí também não vou entrar nessa complexidade, mas exatamente, as pessoas que traem,
Não tem a ver com quem é traído, tem a ver. Ela vai arrancando, ela vai enfiando no negócio sem perceber. As pessoas, quando elas são traídas, sabe que a traição ela não tem a ver com você. Não se sinta pequena porque você é traída, porque o seu marido ou porque a sua esposa te trai. Não tem a ver com você, tem a ver com ela. Tem um buraco tão grande dentro dessa pessoa e uma necessidade tão grande de ser desejado, de ser aplaudido, que ela enfia qualquer coisa o tempo inteiro dentro dela para que ela possa se sentir menos vazio. Ela tem medo de lidar com ela mesma. Ela tem medo de lidar com a solidão que tem dentro dela. Essa pessoa nunca vai ser feliz enquanto ela não entender que é ela com ela. E aí você talvez esteja entendendo agora por que eu sou uma pessoa que perdoa com tanta facilidade, entende? Que isso não tem a ver comigo. Quando eu sou traída, quando eu sou enganada, quando alguém me bate, quando alguém... qualquer coisa que eu passei na minha vida, não tem a ver comigo. No fundo, eu olho, em algum momento vou ressignificar o que aquela pessoa me fez e eu vou olhar e vou falar, cara, pra essa pessoa tá fazendo isso comigo, imagina o quanto podre ela é por dentro, podre no sentido de machucada. Quanto ela viveu, o que esse ser humano não passou na vida dela pra chegar nesse nível de fazer isso com ela, porque não é comigo, Sim. é com ela. O perdão ele vem daí, de você entender que nem tudo é no seu umbigo, que nem tudo é com você. Sim. E fale, Má. Vou chamar Tatiane.gc. Pode chamar. Ela pediu. Pode chamar. Prepara aí, Tati. E daí você fecha também os comentários, senão eles começam a travar, né? Então, se você tem esse problema de rejeição, você também teve o problema de abuso, e esse abuso ele não precisa tal, esse abuso pode ter sido pelo abuso do poder, a partir do momento que o seu pai e a sua mãe não te deixaram expressar o que você queria, você já foi... Olá! Como é que você tá? Bem, graças a Deus. Prazer falar com você! Prazer foi meu. Me conta a sua história, quero saber quem é você, como é que a gente pode acrescentar na sua vida e você acrescentar na nossa. Ai, gente, primeiramente, obrigada. Tô aqui acompanhando vocês desde o início. Estou muito feliz e emocionada agora. Na hora que você começou a falar da rejeição, acho que a Marcela leu, falei muito do meu filho, que eu rejeitei ele até 6 meses de gestação. Porque o meu marido, ele tá dormindo agora, vou falar um pouquinho baixinho. Ele desconfiou que não era dele. E eu rejeitei ele até 6 meses. E hoje a gente tem um outro filho, de 1 ano e pouquinho. E ele sente que o pai ama mais o irmão do que ele. Porque esse sentimento tá nele ainda, né? Eu quero muito poder tratar isso nele. E nessa pandemia, eu me descobri, porque eu era uma pessoa calada. Eu fui meio que molestada pelo meu padrasto. E é algo que me dói muito ainda, né? Sim. E assim, eu gostaria muito de saber como tratar o meu filho melhor. E nessa pandemia, além da tua ajuda, teve alguém também que me ajudou muito aqui do Instagram, que é o Anderson Rodrigues. Ele trabalha muito nessa área da paternidade. Eu fiz até alguns cursos com ele, assim, me ajudou muito. E eu descobri o meu lado paternal, né, o meu lado mãe, descobri o lado do meu marido. Hoje a filha dele, ele tem uma filha de 26 anos que é casada também. E ela foi até para a clínica psiquiatra. Ela se trata muito. E eu comecei a entender muita coisa que eu não entendia no meu relacionamento, no meu casamento. E eu, assim, estou sofrendo também de ansiedade, estou descontando na alimentação, alimentação muito errada, porque eu estou fazendo projetos aqui de virar uma borboleta como pétala, que também me ajuda muito, assim, nas coisas que eu
assistir através dela, através de vocês. Eu quero poder voar. Não sei se você me entende. Claro que entendo. Eu quero poder voar, cuidar muito melhor dos meus filhos, porque eu sou mãe de 3. Na hora que você falou 3 crianças em casa, eu sei o que eu passo, né? Eu tenho uma de 8 anos, tenho um menino de 4 e o meu bebezinho de 1 ano agora. Então eu quero me transformar nessa borboleta. Parabéns pela mulher guerreira que você Obrigada. Tá, tudo que você falou, né? Você falou muita coisa, elas estavam todas juntas. E na verdade você ratificou, né? Sublinhou assim, o que eu já estava falando aqui. Olha que interessante, que toda rejeição, ela também tem o abuso. Eu estava falando exatamente isso como você entrou e você só veio e me confirmou. Bom, antes de mais nada, até para todo mundo que está aqui, o abuso ele não necessariamente precisa ser físico. Lógico que você teve o desprazer de ter um abuso físico, eu também sei bem como é isso, mas não necessariamente ele precisa ser físico. O abuso do poder, o excesso do poder e a repressão pelo medo, né? Às vezes quando os nossos pais eles são muito abusivos no sentido de ele não te deixa, ele fica te tolhindo, ele não te deixa expressar o que você sente, expressar o que você quer, expressar o que você gostaria, então você fica treinada a obedecer. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Então ele está treinando um filho educadíssimo, mas ele está treinando um grande problema, né, no futuro, porque é uma pessoa que vai obedecer tudo. E uma pessoa que obedece tudo, ela se coloca em segundo plano. Ela Sim. não tem vontade própria. Então ela vai Não. dizer tudo. Aí ela vai viver relacionamento abusivo no trabalho, nas amizades, nos relacionamentos amorosos. O fato de você ter vivido tudo isso e ter casado com o seu marido, ele pode não saber, mas eu te garanto que ele também viveu abusos, por isso ele tem essa rejeição tão grande dentro dele. Ele cresceu num lar omisso, onde a mulher é a que fica em casa e o pai é aquele que tem outros casos fora. Super abusivo, super abusivo. Muito. A gente não se une a pessoas diferentes da gente. Não. Que é diferente, mas a dor é sempre a mesma, né? E por que que Deus une às vezes pessoas para se machucarem tanto, né? Ou que um machuca o outro mais que o outro? Porque Deus une as dores, porque é através da dor que a gente se cura. E é o tal do processo, ele precisa ser vivido, ele precisa ser entendido para que possa ser transformado. Interessante você falar sobre a borboleta, né? Porque me fez lembrar. Tô de borboleta Na hoje. blusa. E a borboleta, ela abre mão, né, de ser uma lagarta para ser borboleta apenas por 24 horas. Porque depois que ela vira uma borboleta, depois de 24 horas, ela morre. E ela não é mais nada. Ela só tem 24 horas de vida. Então, o grande processo dela é o tempo todo que ela passou de lagarta almejando aqueles pequenos momentos do grande voo, da grande virada de chave, né? Que é uma libertação, mas que ela vive intensamente às 24 horas dela. Por isso é tão bonita, por isso é tão encantadora. O dançar, o borboleta, o desenvolver. E aquele todo processo do casulo e de tudo mais é um processo de dor, óbvio. É um processo de muita dor para chegar onde ela quer e por pouco tempo. E a mesma coisa acontece com a vespa, que eu dei o exemplo outro dia. Eu vou falar de novo, porque muita gente não deve ter ouvido. A figueira, ela não tem flor, porque as flores dela estão por dentro do figo. Então, todas as flores do figo, elas nascem dentro do figo. Quando você abre o figo, tem um meio negro, né? Cheio de bolinhas. Essas bolinhas são as flores. E aquele meio, ele tá negro porque uma vespa morreu ali dentro e ela comeu aquela vespa. Por quê? Aquele buraquinho que tem dentro, em cima ali do figo, a vespa, ela entra dentro daquele buraquinho. Só que quando ela vai entrar dentro daquele buraquinho, ela tem que abrir mão da antena e da asa. E ela tem que deixar de ser uma vespa para virar uma minhoca. Porque a partir do momento que ela perde a asa, perde a antena, ela vira uma minhoca. Só que quando ela entra dentro do figo, ela entra para beber
o melzinho que tem nas flores e para colocar os ovos dela dentro do útero de cada flor. A partir desse momento da transformação dela em ser mãe, ela morre, porque ela não pode mais sair de dentro do figo. O figo, ele tem um buraco muito pequeno, perdeu as asas, então ela vive aquele ciclo dela de transformação de ser mãe e ela morre. Depois aqueles ovos, né, nascem ali e aquelas vespinhas saem, porque como elas são muito pequenas, elas podem sair, por isso que fica aquelas ramificações ali dentro do figo. Dentro de um único figo existe um ciclo de vida e morte, por isso ele tem um poder de cura absurdo. E ele é anti-inflamatório, por isso ele aparece tantas vezes na Bíblia. Isso tudo que eu te falei não está na Bíblia, mas está dentro do que Deus preparou para mim. Eu sou uma pessoa apaixonada pela nutrição e eu conheço tudo do figo. Quando eu comecei a ver figo na Bíblia, eu falei, tem alguma coisa aí que eu vou estudar. E eu fui estudar a fundo a fruta. E aí cheguei a toda essa conclusão que para mim fez todo sentido. Porque quando a gente vira mãe, a gente morre. E você sabe bem como é. Quem é a antiga versão dessa mulher? Ela nem existe mais. Porque Não. você ser mãe, você abriu mão de tanta coisa. Você abriu mão de você mesma para dar vida a esses seres que hoje você tem. Verdade. Só que você esquecer que você, antes de ser mãe, você é uma mulher que também sofreu. E respondendo a sua pergunta, enquanto você não se curar, enquanto você não olhar as suas dores, enquanto você não olhar o que te trouxe até aqui, você não vai ser capaz de curar o seu filho, porque é o que eu disse no começo da live. Ninguém é capaz de falar sobre algo que não tem autoridade. Para você falar de cura, você tem que ser a cura. Verdade. Você pode falar de dor, mas você ainda não pode falar de cura. Então, respondendo a sua pergunta, como é que você conecta com o seu filho? Falando da sua dor, que é o que você tem nas mãos hoje. Hoje você ainda não tem o poder da cura, porque você e o seu filho vão se curar juntos. Você vai se colocar no mesmo nível do seu filho. Porque o grande erro dos nossos pais são se colocar em um patamar tão superior e tão inalcançável que a gente não sabe quem são eles. A gente não sabe que eles sofrem. A gente não sabe o que eles passaram na infância deles, como os pais deles trataram eles. Porque talvez se seu pai e sua mãe chegassem para você e falar, filha, vem cá que eu tenho uma história para te contar. Você não sabe o que aconteceu. Você não sabe o que minha mãe fez. Porque minha mãe, ela deu o melhor que ela tinha. Mas o melhor que ela tinha era nada. Eu falo muito isso pro meu filho, tá? Eu já estou nesse processo há muito tempo com o meu filho mais velho. Tive meu filho com 17. Então você imagina que eu não fui a mãe pro meu filho que eu sou para sua filha. Mas quando meu filho tinha 15 anos, eu sentei com ele e eu falei, filho, eu não dei quase nada para você. Mas eu vou te falar uma coisa, eu dei tudo que eu tinha. Se eu não te dei nada, imagina o que eu não tinha para mim. Porque se eu não dei para você, é porque eu não tinha nada para mim para dar. E aí sim começa o processo de cura, dele saber os meus defeitos, as minhas falhas, os meus medos. Você só vai conseguir entrelaçar com o seu marido quando você também abrir as suas dores para ele. Ele duvidou que o filho era dele porque é isso que ele aprendeu com o pai dele. O pai dele era uma pessoa que desconfiava de tudo e o pai dele era uma pessoa que desconfiava de tudo porque o pai dele era o próprio traidor. Aquilo que eu falo para vocês, quando eu digo sobre você, na verdade eu estou dizendo sobre mim. Quando eu falo, eu acho que isso, é porque isso. Eu acho que você me trai, é porque eu te traio. Eu acho que você mente para mim, é porque eu minto para você. Eu acho que você vai me roubar, é porque eu te roubo. Ninguém diz que o outro faz o que não é capaz. Então, se ele assistiu o pai dele traindo e mentindo a mãe dele, é natural que ele tenha aprendido isso. E se ele desconfia de você, e desculpa me falar com tanta verdade, mas é o que você está pedindo e é o que você precisa, e eu tenho certeza que você sabe. Se ele desconfia de você, é porque ele também desconfia dele e os passos dele não são puros. E ele não te trai porque você merece. Ele te trai porque ele é vazio. Ele te trai porque ele não se conhece.
Ele te trai porque ele tenta preencher o buraco dentro dele que a mãe e o pai dele deixaram. E aí, vocês vão se curar. Em geral, a mulher não trai por conta da cultura que reprime muito a dor e o sentimento. O homem, para provar que é homem, para provar que é foda, para provar que é machista, no sentido de, eu consigo, eu sou garanhão, ele sai traindo as mulheres, mas ele é tão vazio quanto o vazio que a gente sente. E a mulher, ela não trai porque ela não quer, né? Eu não vou trair, eu não vou ser vagabunda, eu não vou ser isso, é o oposto. Mas os dois têm o mesmo vazio. A mulher, o vazio na solidão, porque o homem sai e deixa ela sozinha. E o homem, o vazio no excesso de tudo e ao mesmo tempo no excesso de nada. Ele tem todas e não tem nenhuma. Ele tem tudo e não tem nada. Ele não se conhece. Ele tem vergonha dele mesmo. Eu vou deixar no nosso grupo um documentário que chama The Masker, né? The Mask You Live In. The Mask You Live In. É um documentário sobre os homens e o porquê eles são assim, e o porquê eles traem, o porquê eles mentem. E o quanto grandiosa é a dor deles, porque a gente fala bastante da dor da mulher, do quanto a gente é traída, mas existe uma dor no ser homem, na cobrança do a mulher apareceu na tua frente, você tem que comer, porque senão você é isso, você é aquilo, você é aquilo outro. E no sofrimento, nos bullying que eles sofrem também, enfim, aí a gente vai entrar numa complexidade. Mas voltando para você respondendo a sua pergunta, esse processo é seu. Se Deus está permitindo que você veja tudo isso, que bom, que é tempo para isso. Sua mãe não teve a oportunidade que você está tendo hoje. Os pais do seu marido não tiveram a oportunidade. É necessário que primeiro a gente enxergue que os nossos pais erraram e erraram muito. Da mesma maneira que é necessário que a gente também perdoe os nossos pais, porque eles não estavam fazendo. Eles deram o melhor que eles tinham, mesmo não sendo nada, né? Exato. E aí, o processo de cura, ele tá através da fala e através da honestidade. Eu acho que antes de mais nada, você teria que conversar com o seu marido, porque ele precisa saber que esse processo vai existir entre você e o seu filho. Independente do que o seu marido acha, você não vai pedir a aprovação para o seu marido, mas você vai comunicar ao seu marido que você decidiu fazer isso por você e pelo seu filho. Eu não sei se o seu marido já sabe, já acredita que o filho é dele, ou se ele ainda tem as dúvidas. É a cara dele. Então, ótimo, porque começa daí, né? Ele pode até não fazer agora, porque pode ser que ele esteja no movimento atrás de você. Mas em algum momento ele também vai ter que fazer esse movimento que você vai fazer com o teu filho. Então, tipo assim, você vai explicar para o teu filho, para o teu marido, que o seu filho, ele sente uma rejeição que vai fazer ele repetir esse ciclo com a mulher dele e com os filhos dele. Enquanto vocês não puderem proporcionar a cura junto, através da sua família, com o seu filho vai casar com uma mulher, vai trair essa mulher, vai preencher esse vazio que vocês deixaram com outras mulheres, e aí essa maldição, né, ela vai para sempre, ela se perpetua. O meu filho hoje, ele é muito assim, ele é dramático, ele chora muito, sabe? Ele chora bastante, a gente fala, tudo ele resolve no choro mesmo. E eu sinto que é por essa rejeição. Eu sinto que algo ali atrás dele, assim. E eu acho tão lindo que ele tem um temor tão grande por Deus, que eu sempre ensinei meus filhos assim. Ele não dorme sem orar, não dorme sem ler a Bíblia, que eu leio para ele toda noite. Ele tem a Bíblia dos meninos e ele tem uma fé tão grande. Ele fala assim, mãe, eu não curo o mundo, mas eu curo quem tem dor, que eu oro. E ele ama orar pelas pessoas, sabe? Eu sei que ali tem um trabalhar de Deus, eu sei que ele tem uma missão muito grande. Ele é um menino assim que ama falar de Jesus. Ele é muito doce. E isso é algo assim que eu acho que meio que incomoda o pai. Porque ele fala, ele é muito chorão, é mariquinha. Ele fala muito disso, sabe? Ele é muito chorão, tem que resolver no tapa. Eu falei, não é, tem que conversar. Sabe? Seu marido assistiria esse documentário com você? Assistiria. Ele acompanhou até algumas coisas desse rapaz que eu te falei, do Anderson Rodrigues, mas ele não tem a competência emocional de se entender.
ele não se conhece, ele não tem identidade, sabe? Ele é Mas bem difícil. eu perguntei se ele assistiria com você esse documentário. É impossível ele não se entender. É impossível. Olhando esse documentário, ele vai sentir vergonha de dizer ele é mariquinha, novamente. É muito forte esse documentário, é muito bonito e mostra, não é uma coisa lúdica. Eu sou uma pessoa muito racional, então eu trago muito para razão. Ele mostra com dado científico a quantidade de suicidas que existem por essa frase, eu sou mariquinha. Meu Forte. Então, Deus. é um documentário feito nos Estados Unidos, onde eles fazem pesquisas profundas, onde eles vão em escolas, em periferias, e eles mostram a quantidade de suicidas que existem por essa frase. Eu sou mariquinha, você é mariquinha. É bem exatamente o que você falou. É dele, é para ele esse documentário, como é para outros. Então, o seu trabalho talvez inicialmente seja mais com o seu filho do que com o seu marido, mas ele precisa ser informado. Por quê? Porque senão ele vai se sentir rejeitado também. Se você decidir fazer esse trabalho com o seu filho e vocês vão começar a se entrelaçar, ele vai se sentir rejeitado da união de vocês dois. E aí você vai potencializar o eu sou mariquinha, aí que ele vai ficar mais agressivo ainda. Porque o seu marido, ele tem medo da fragilidade. Sim. Ele tem medo do amor. Ele tem medo porque ele tem medo de se olhar. Ele tem medo de saber o que tem debaixo dele, o que ele vai descobrir. Ele ouviu isso da vida inteira do pai dele, né? Então é olhar para a vida inteira e falar, desculpa a palavra, eu fui uma merda, eu fiz tudo errado. Eu vou ter que reavaliar minha vida inteira. E isso também é doloroso. Você olhar para trás e você falar, eu fiz tudo errado, eu preciso fazer tudo diferente daqui para frente. No fundo ele sabe, mas ele ainda tá nessa luta com ele mesmo. Então, o que eu tenho para te dizer é isso. Chama ele e fala, eu queria muito que você assistisse um documentário comigo até o final. E assista com o seu filho junto, de preferência, né? É um documentário para assistir em família. E depois dessa fase, aí vai ser você e o seu filho, e aí é problema do seu marido se ele vai aceitar ou não. Se ele aceitar, lindo, maravilhoso. Porque aí vocês podem fazer os três juntos. Mas se ainda assim ele continuar na dureza dele, na rigidez do coração dele, aí é um problema dele e você vai se entregar para o seu filho. O seu filho não é, vamos ressignificar isso, tá? O seu filho não é dramático. Isso não é drama. O seu filho está pedindo socorro. O seu filho está chorando porque ele quer atenção. Seu filho está chorando porque ele quer um abraço. Seu filho está chorando porque ele quer amor. Ele está chorando porque está doendo. Ele é sinestésico, ele é do toque, do abraço. Exato, ele está chorando porque está doendo. E quando dói, a gente quer colo. É normal. E se ele está chorando tanto é porque ele não está tendo nenhum colo. Não do jeito que ele gostaria, né? Então pegue ele no colo, literalmente deite ele no colo, faça carinho na cabeça dele e conte para ele. Fala, meu filho, vou te contar uma história. Quando você estava dentro da minha barriga, eu tive muito medo. A minha mãe foi assim comigo, meu pai foi assim comigo, os pais dos seus pais foram assim. E aí essa união não deu bom, porque nos tornamos duas pessoas medrosas, rejeitadas e estamos repetimos o mesmo erro com você. Então essa dor que você sente, esse medo que você sente, ele vem de minha responsabilidade, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E eu não quero que você repita isso com a sua mulher. Então vamos curar junto? Eu também não sei como que a gente vai fazer, mas a gente vai fazer junto. Me diz o que você está sentindo, eu te digo o que eu posso. E vamos juntos fazendo esse processo. A parte mais bonita da transformação é descobrir que erra. Eu falo muito isso nos meus cursos, sabe? A pessoa que não erra, ela é perfeita. E se ela é perfeita, ela não tem o que mudar. Se você falar, não, eu acho que tá tudo bem, eu acho que isso não é pra mim. Você não vai mudar nunca. Você só vai mudar a partir do momento que você falou, caraca, tava tudo errado aqui, quero consertar essa casa. Sim. É aquela frase, Deus destrói tudo e faz tudo novo. Derruba tudo isso aqui e faz tudo novo. Sim. É muito interessante, né? Eu tava pensando aqui como Deus é perfeito, né? Ele manda um filho, né? Que é o maior amor que um pai e uma mãe pode ter, sensível, dócil,
que é para mostrar, deixar escrachado ali todas as sombras do pai. Porque talvez essa fosse a única forma dele entrar em contato mais profundo com todas essas sombras dele e começar a, talvez, investigar, porque um lapso de consciência ele tem, ele sabe. Só que existe inúmeros preconceitos, é difícil realmente para ele entender tudo isso, não faz o menor sentido. E aí vem um filho super doce, super sensível, super Muito conectado, amoroso. maior, muito amoroso, né? Que é o que ele precisa do abraço, ele precisa do amor desse filho. Da mesma maneira que o que esse filho está querendo quando ele chora é esse contato muito maior com o pai, com a mãe. Eu vou ficando aqui. Eu sinto, assim, quando o pai viaja para trabalhar, comigo ele fica tranquilo. A brincadeira entre os três é mais tranquila. Quando o pai volta, ele faz xixi na roupa, Chama atenção. para chamar atenção. É que o pequenininho já corre pro colo do pai e eu não gosto do Pico, ele chama o irmão de Pico. Eu não gosto do Pico. Eu quero matar o Pico. Ele fala às vezes até isso, sabe? Aí eu venho, vem Davi, vamos conversar. Ele vem, eu converso com ele. Mas eu sinto que é por causa da presença do pai, porque ele quer o pai para ele também. Ele Quantos anos? sente, ele tem 4. Ah, ele é muito pequenininho. pequeno. Eu achei que ele era maior. Ele é muito Tem pequeno. 4. Meu pai. A sua conversa com ele vai ser bem mais rasa, né? Ele é muito pequenininho. Na verdade, essa conversa toda que eu te falei sobre a rejeição, sobre você dizer sobre as suas dores detalhadamente, você vai conseguir fazer com ele um pouco mais pra frente. Agora é muito colo, é muito amor e pedir desculpa, mesmo sem ele entender. Isso é importante, sabe? Abraçar e pedir perdoa a mamãe, se às vezes a mamãe não é a melhor mãe. Mas eu tô tentando, eu vou ser uma mãe melhor. Por mais que ele não entenda, ele sente. O perdão tem tem um poder muito grande. Então pede perdão e muito amor e muito abraço. E essa coisa do reprimir, fala pro seu marido que não deixa ele assistir o documentário do teu filho, tá? Eu achei que ele era mais velho. Não precisa, ele não vai entender, só o seu marido mesmo. Essa coisa do reprimir, precisa explicar para o seu marido que isso é tão abusivo quanto um abuso físico, tá? Porque você está reprimindo quem ele é, você está reprimindo o que ele está sentindo, você está reprimindo as sensações dele, você está reprimindo o que ele tem de mais lindo que Deus colocou no coração dele, que é o amor. A partir do momento que ele mostra o sentimento dele, porque o choro é o sentimento. O chorar é o sentimento, é o que ele está sentindo, é o que Deus colocou de mais puro no coração dele. E aí, quando você vem com o reprimir, você não pode, você não isso, você está ensinando a criança a mentir, a fingir quem é ela. E aí começa o abuso, porque é o abuso do poder. O pai tem um poder, a mãe tem um poder sobre o filho muito grande. E são as maiores raízes, as mais fortes que existem é quando os nossos pais abusam do poder e diz não pode, sem explicar por quê. Não faça sem explicar por quê. Porque eu tô descobrindo a vida. Eu tô querendo fazer e sentir tudo. Aí você fala não pra mim, que tô desfrutando do que eu posso, do que Deus me deu. É um abuso sem tamanho. É um abuso da pessoa que eu mais amo, dizendo que eu não posso sentir as coisas mais gostosas. Então ele está repetindo esse ciclo de abuso que é muito forte. E aí é isso. Essa pessoa que está obedecendo, né, sendo reprimida, ela vai sofrer relacionamentos abusivos. Não tem como. Ela vai casar com alguém que não dá valor. Ela vai viver esse ciclo enlouquecedor de os dois se machucam e ninguém é feliz. Quem vai quebrar essa questão? Quem vai quebrar esse ciclo? Quem vai botar isso a público para que isso não seja resolvido só dessa forma? Quando eu resolvi falar sobre o meu relacionamento abusivo a público, esse foi o único e maior motivo. Eu queria quebrar esse ciclo, não só dentro da minha família. Peraí, que parou aqui. Isso. Eu queria
quebrar esse ciclo, não só dentro da minha família, mas eu queria quebrar esse ciclo de silêncio, de viver a mentira no mundo. Porque nós, mulheres, a gente se silencia. Quem é religioso vai para a igreja todo domingo. A quantidade de pastores que traem as mulheres é vergonhosa. É E aí minha vai. sogra. Então, exatamente. Aí, é isso. Aí o pastor vai lá, prega que não pode trair, que a família é o alicerce, que não sei o que lá, e trai a mulher. E aí, até quando a gente vai viver nesse silêncio do ridículo? Porque o diabo tá rindo da nossa cara e rindo da cara do que a gente tá fazendo com Deus. Porque aquele pastor que sobe lá, que se diz digno de ensinar o outro, quando na verdade por trás é filho do diabo, né? Porque tá ali palhaçando com a família dele. Não tem problema errar. Todos nós estamos sujeitos a erro. O problema é você fingir que não está acontecendo. Até quando a gente vai fingir que a nossa vida é perfeita, que a gente não tem erros? A gente precisa. Então eu, como mulher, como uma pessoa pública que vivia essa questão, falei, cara, alguém tem que fazer esse papel. Nem que eu seja apedrejada, e obviamente fui, mas alguém tem que fazer esse papel e tem que sair desse lugar de não, minha vida é perfeita e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. A gente tá cansada disso, vamos resolver? Porque até mesmo para eu curar, eu preciso ser curada e tudo mais, que eu te falei. E talvez esse fosse o meu último pilar para que eu tivesse autoridade, né? Para resolver todas as outras coisas, passar por todas as coisas. Eu vou conversar depois com você no particular, vou pedir para você mandar uma mensagem no inbox para Marcela e a gente vai fazer umas sessões para você até resolver. Deus não tem que agradecer. Deus que te colocou aqui, tá tudo bem. Vai dar tudo certo. Já deu tudo certo, né? Você fez uma coisa tão bonita que resolveu se expor aqui também, né? Expor as suas dores, que eu tenho certeza absoluta que ajudou muito outras mulheres que estão aqui, outras famílias. Tenho certeza. O mínimo que eu posso fazer é te ajudar também. Dar o meu tempo que eu não tenho para você, para que a gente possa juntas aí curar você e tantas outras mulheres e fazer esse processo. Gente, quero dizer para todas vocês, o abuso, ele vem da rejeição e é um ciclo. Primeiro a gente é rejeitada do nosso ventre, pelos nossos pais. Depois a gente é abusada pelo excesso de autoridade dos nossos pais. E depois, se a gente não sabe dizer não, talvez a gente venha a ser abusada fisicamente. E isso só vai acabar quando você aprender a falar, a se impor, a botar para fora, que é o próximo passo. E depois que você aprender a falar sobre a sua dor, lá para frente vem o próximo passo do perdão, que é também o que eu quero falar, né? Por isso que eu falei, eu vou falar primeiro de abuso para depois falar de perdão. Não é possível falar de perdão sem falar de abuso e sem falar de rejeição. Até acabar essas lives, a gente tem mais 3 ou mais 2? Mais duas. Então amanhã eu já inicio falando do perdão, porque o perdão é um assunto mais complexo ainda do que abuso, né? Que é mais difícil ainda do que você entender que foi rejeitada e que foi abusada, é você entender que você precisa perdoar isso tudo com você, né? E aí eu quero te convidar e convidar todos que estão em casa para participar do dia. Estou batendo muito nessa tecla porque vai ser um curso muito transformador. Eu já tô. Legal, que legal. O dia 24, 25 e 26 a gente vai dar um curso gratuito, Aprenda a Transformar Pedra em Ouro. E esse curso é exatamente para te tirar desse lugar. Porque se você sofreu abuso, se você sofreu a rejeição, você não sabe ganhar dinheiro. E o dinheiro, ele não tem a ver com o dinheiro, tá? Porque para mim o dinheiro ele vai muito além do dinheiro. O dinheiro é um retorno da energia que você coloca em algo. Se você sabe colocar a energia em algo, automaticamente você ganha o dinheiro. Eu não sou uma pessoa que trabalha pelo dinheiro. Eu trabalho pelo propósito, mas o dinheiro ele vem porque eu aprendi a colocar a minha energia em algo. Só que quando você tem o abuso e tem a rejeição, você não tem energia para dar. Como transformar essa dor em energia para que isso retorne de uma maneira positiva em você, que é o que você precisa, né? Transformar tudo isso que era negativo em positivo.
A gente vai fazer também, como está relacionado ao dinheiro, a gente resolveu fazer um sorteio para dar um estímulo, até mesmo porque talvez isso seja o início, né? Para muita gente. Então a gente vai fazer uma brincadeira e para vocês convidarem outras pessoas, que vai ser o seguinte: a gente vai postar uma foto assim que finalizarmos essa live. A gente vai postar uma foto e aí nessa foto você vai marcar 5 pessoas que você gostaria de convidar para esse curso gratuito que vai acontecer dia 24, 25 e 26. E você vai colocar venha aprender transformar pedra em ouro. Você coloca isso no... A gente consegue colocar aqui fixo? Venha aprender. Eu não sei botar esse negócio fixo. Também não, eu sou ruim disso. Venha aprender transformar pedra em ouro. E aí você vai marcar essas 5 pessoas e você vai escrever isso na nossa última foto que a gente postar. Dessa foto tem um aplicativo que a gente filma para vocês verem que é real. Amanhã na nossa live, nessa aqui, né, Mar? Na manhã, nessa mesma live, você vai ter que estar aqui. Aí a gente vai fazer um sorteio ao vivo aqui nessa live. E a pessoa que ganhar, vai ganhar... Quanto que a gente ganha? R$2.000, gente. R$2.000. 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 Então, a hora que finalizar essa live, a gente vai postar uma foto, você vai lá, marca 5 pessoas que você quer, que você acha que precisa. Você pode escrever o que você quiser para essa pessoa. Ah, vem, eu acho que você precisa desse curso. E aí você coloca, venha aprender a transformar pedra em ouro, ou aprenda a transformar pedra em ouro, tanto faz. Você precisa dar a mensagem. E aí você chama a pessoa, dizendo que ela tem que clicar no link da minha bio. Clica no link da bio da Maíra. A gente podia deixar pra sortear à noite, né? A gente podia deixar pra sortear à noite, né? Não? Vai ser amanhã já? Verdade. Que legal, verdade. Eu acho melhor. Verdade. Então vocês chamem essas 5 pessoas pra já participar da aula, que vai ser no dia 24. Isso. Venha participar no dia 24 da aula da Maíra e tal. Amanhã, às 21 horas. E aí, o que você acha de também, na aula de amanhã, ao vivo, a gente sortear outro prêmio? A gente sorteia no de amanhã, sei lá, R$3.000. Pode ser, pra daí pro No dia de amanhã. ter. Exatamente. Ótimo. Ou seja, repassando aqui. Hoje, a hora que a gente acabar aqui a live, a gente vai colocar foto, você vai marcar 5 pessoas e vai fazer o convite para ela vir amanhã, às 9 horas da noite. O link tá na minha bio. Essas 5 pessoas indo para o link de amanhã, elas vão participar do sorteio ao vivo de mais R$3.000. Ou seja, já são 5 aí, hein? Elas podem... A pessoa que participou no de hoje ganha 2 e a pessoa que participou no de hoje pode ganhar mais 3. Só pra constar, gente, na hora do sorteio, ela tem que estar na live. Tem que Tá estar. bom? Ela tem que estar ao vivo ali. A gente vai fazer o sorteio Às 9 horas. à noite, às 9 horas, para poder ganhar. Você precisa estar participando da live junto com a gente. Tá certo? Então, gente, tá todo mundo reclamando, né? De dinheiro, de falta de dinheiro. A gente vai estar dando de presente um dinheiro que pode transformar completamente a sua vida e o curso, né? Você não vai só ganhar o dinheiro, você vai ganhar e você vai aprender como usar esse dinheiro. Então você pode transformar a sua vida de toda a sua família com isso. Eu comecei com isso que eu tenho R$800. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, né? Tipo, aonde eu cheguei e tudo mais. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, antes da gente finalizar. Hoje, se você pudesse começar, por onde você começaria? Hoje, às vezes eu penso assim, eu sinto paz quando eu penso em voltar para minha cidade. Isso é algo que eu sinto paz, leve, sabe? De recomeçar. E o que te impede de voltar para sua cidade? Neste momento, é a independência financeira. Olha que interessante. Então você momento. tá no lugar certo. Você tá no lugar certo. Certíssimo. Então, ó, não vou nem te falar nada. Certeza absoluta que você vai mudar completamente a história. Eu vou te contar uma história. Tinha uma moça que eu dei uma sessão de coach para ela, porque no nosso programa a gente faz uns sorteios, umas coisas, umas brincadeiras de estímulo, né? E ela ganhou. E aí ela era uma pessoa parecida com você. Ela tinha vários filhos e só que o marido, ele era muito ruim
com ela no sentido de dinheiro, sabe? Ele regrava até as coisas que ela ia comer. E ela era muito dependente financeiramente dele, ela vivia na merda, tá? E ela não tinha luz, ela não sabia por onde começar e como, porque ela tinha que cuidar dos filhos, então por isso ela não podia trabalhar. E aí a gente foi fazendo sessões de coaching, e aí a gente chegou à conclusão que ela precisava começar a trabalhar para poder fazer diferente, porque às vezes fazendo o mesmo a gente fica no mesmo lugar. Enquanto você não sai da sua zona de conforto, você não consegue nem ter novas ideias. Mas ela ficava nesse conflito, mas Maria, como eu vou trabalhar se eu não tenho com quem deixar meus filhos e eu não tenho como pagar? E aí, simples, né? Chegamos à conclusão que se o primeiro salário você só vai receber no final do mês, a pessoa que vai cuidar dos seus filhos também só vai receber o primeiro salário no final do mês. Se todo o seu primeiro salário for para essa pessoa que vai cuidar dos seus filhos, já vamos trabalhar. E aí o conflito dela era, não, tudo bem, mas se todo o meu salário for para essa pessoa, para que eu tô trabalhando? Aí eu simplesmente virei para ela e falei, para pensar fora da casinha, para conseguir raciocinar fora do óbvio, porque você tá tão dentro do problema que você não tá conseguindo ver uma possibilidade de cura fora daí, porque você tá vivenciando isso aí. É aquela história que eu falei ontem. Marcela, tá coçando aqui? Tem alguma coisa aqui? A nuca é minha. Mas por que a Marcela que tá podendo me falar? Porque eu tô dentro do meu problema. Eu tô perto demais de mim para poder enxergar. Resumindo, essa moça fez exatamente o que a gente tratou ali, né, durante a sessão. E ela começou a trabalhar num trabalho medíocre no sentido de mediano, né, pequeno. E o salário dela foi inteiro para a pessoa. Mas durante esses 30 dias, ela se sentiu tão completa, tão foda de poder estar trabalhando, tão capaz, com a mente tão limpa, que ela começou a ter novas ideias, que era exatamente o que eu falei que ia acontecer. E tendo novas ideias, ela foi se entregando por trabalho, foi aparecendo novas oportunidades. Resumindo, hoje essa mulher é dona de um pet shop. Foi tão bonito ver isso dela. Então, assim, hoje eu garanto pra você, você não tá conseguindo ver oportunidades. Você não tá conseguindo vivenciar nenhuma experiência nova, porque você tá tão dentro do seu problema, você tá tão encaixada, você tá tão envolvida com o seu problema, que você não tá conseguindo ver nenhuma possibilidade fora daí. Mas essa possibilidade está na sua cara. Você já tem todas as ferramentas. A sua maior dor é o seu grande poder. Você já foi transformado, você pode ter certeza absoluta. Você vai aprender tudo isso no curso, tenho certeza absoluta. Tá bom, então, obrigada. Não, então gente, só repetindo. A gente vai postar foto, vocês vão lá, colocar a tag que eu vou colocar lá dentro do canal pra vocês, tá? Vai colocar 5 pessoas. Eu escrevo a cinco legenda também na foto para facilitar, para não ficar tão difícil. Explico o que eles vão fazer, porque eu acho que daí dessa maneira fica mais fácil, né?